Graças te dou, ó Pai, porque escondeste estas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Também disse Jesus: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai, que está no céu. Também Jesus Cristo disse: Não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. O que todas estas escrituras têm em comum? Todas elas falam quão privilegiados, quão abençoados somos nós, por termos sido escolhidos, amados, predestinados, desde antes da fundação do mundo, como disse o apóstolo São Paulo na sua carta aos Efésios. O apóstolo São Paulo também nos mostra na sua carta aos Romanos, capítulo 9, a partir do verso 13 ali, Paulo disse que isto não é para o que quer, nem para o que corre, mas para aquele de quem Deus se compadece. Então, meu irmão, minha irmã, se Deus bateu na porta do seu coração, você é a pessoa mais privilegiada do mundo. Milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo hoje nunca receberam uma visita como você recebeu. Não quero dizer que eles nunca ouviram falar. Eles ouviram, eles precisam ouvir, para que possam ser julgados. Mas eles não ouviram da maneira que você ouviu. Paulo chega a dizer que eles ouviram, mas não ouviram com a fé, como você ouviu. O profeta, nessa mensagem, Ide e dizei a meus discípulos, ele fala um pouco da condição do mundo. Ele chega a falar do irmão que chegou do exterior e conta a cena deplorável na Índia, na China, e ele diz: se fizéssemos uma viagem esta manhã e descêssemos até o rio Ganges, você encontraria ali mães sacrificando seus bebezinhos a jacarés, crocodilos. Os jogam ali. Você fala de sinceridade? Elas tomam seus bebês gordinhos e os lançam ali, para que os crocodilos os triturem. Isto é uma sinceridade profunda. Aquelas mães, elas são sinceras, porém, elas estão sinceramente erradas. Se descêssemos através da Índia hoje, você encontraria ao lado das ruas muitas pessoas, talvez deitadas em grandes pregos, andando pelo fogo,
e torturando-se a si mesmos de algum modo. Alguns deles, naturalmente, estão apenas fazendo palhaçada, porque é para os turistas. Mas lá no interior está o verdadeiro homem que deita ali, se afligindo, pensando que pode encontrar descanso e paz, orando a Maomé. Uma cena deplorável outro dia, enquanto subia ao Gólgota para a cidade, ou melhor, saindo da cidade de Jerusalém. Ali estava, bem no próprio solo da crucificação, em um cemitério muçulmano, uma mulher deitou-se sob um monte de ervas silvestres que ela havia colocado ali, com um velho pedaço de pão preto. Ela estava deitada ali fazia dias, chorando pela alma do seu amado que havia partido, bem no solo onde a cruz havia estado. E então, ver o mundo em sua condição pagã. Eu estava falando com o irmão Gados há não muito tempo atrás. Ele havia acabado de retornar da China. Ele disse: irmão Brana, foi uma cena deplorável ver na China. Ele disse: alguns deles, talvez com suas mãos levantadas por uns 40 anos, o tempo todo, até que suas unhas cresceram pela mão, visíveis nas costas, dizendo: eu nunca tirarei minha mão, até que tu me des paz em minha alma, ó grande Buda. E então, muitas criancinhas, quando elas são novas, eles quebram seus pezinhos na arca assim, e somente usam sapatos tamanho 28, 30, por toda a sua vida, pezinhos pequeninos, porque estão fazendo o sacrifício para algum deus pagão. Eu já visitei a sepultura de quase todos os fundadores de religião, a maometana, também a sepultura de Buda e Confúcio e muitos filósofos. Mas hoje, acima de tudo, nós cristãos podemos levantar nossas cabeças e gritar: Ele vive, Ele vive, Jesus Cristo vive hoje. Você pode me perguntar: como eu sei que Ele vive? Ele vive dentro do meu coração e nós temos um túmulo vazio hoje. Cerca de 2 anos atrás, eu estava indo para a sepultura bem cedo, certa manhã, para colocar uma flor na sepultura da mãe do meu garotinho que havia falecido e sua irmãzinha que descansa nos braços dela, aqui no cemitério de Walnut Ridge. E enquanto íamos, o garotinho parou repentinamente 2 ou 3 vezes enquanto chorava, trazendo um vasinho de flores. Nós nos ajoelhamos ali, tiramos nossos chapéus e os colocamos na sepultura, ao lado da sepultura. E eu levantei minha mão e eu coloquei meu braço ao seu redor e eu disse: Billy, aí está a sua mãe e sua irmãzinha. Seus corpos estão aqui embaixo. Suas almas estão na presença de Deus. Mas além do mar, do outro lado, existe um túmulo vazio hoje, que é o memorial a todos os cristãos. Ele vive, Ele vive. Esta é a base fundamental de nossa fé cristã. Jesus Cristo vive hoje. Nós temos no mundo Confúcio, sim, Maomé, Buda e muitos outros. Eles foram grandes filósofos, mas quando eles morreram, isso silenciou. Eles terminaram para sempre. Eles os enterraram e aquilo foi o fim.
Mas este homem, Jesus, ele tinha poder para dar a sua vida e para reavê-la. A única pessoa que pôde fazer isto. O único que fez, que já provou que ele podia fazer isto. E agora, e tem sido o temor do homem através das eras, a morte. Cada homem que vem ao mundo teme a morte. Nós tivemos Napoleões, tivemos Hitler e tudo mais, mas quando chega a hora da morte, cada um deles se acovarda. Eu já vi homens falarem e vangloriarem de grandes coisas, blasfemando, mas quando chega a morte, eles, cada um recua, como Bob Ingerson, o grande e famoso pagão, quando ele tirou seu relógio, mostrou para sua gente e disse: se Deus existe, eu morrerei em 1 minuto da batida deste relógio. Então, depois que o minuto passou e ele não morreu, ele se soltou um grande ha-ha e falou: veja você, não existe tal coisa como Deus. Claro, aquilo foi apenas para cumprir as Escrituras. A Escritura diz isto, que escarnecedores viriam nos últimos dias. Nós estamos com eles. Então ele disse: agora veja, não existe essa coisa de Deus, mas no quarto do hospital, quando ele estava morrendo, onde muitos haviam se ajuntado para ver o que aconteceria, ele gritou: ó Deus, tem misericórdia da minha alma. Meu pai foi amigo pessoal, ou melhor, não um amigo íntimo, mas um amigo de um famoso pagão, e ele disse: não existe tal coisa como Deus. Ele amaldiçoava os próprios pensamentos de Deus. Sua esposa enganchava a carroça e ia para a igreja, e ele saía e arava seu milho no domingo e tudo mais, apenas para mostrar que não havia tal coisa como Deus. Certo dia, ele tinha acabado de ajuntar seu trigo, e estava com ele todo amontoado. Um raio o atingiu e o queimou. E ele foi ali, levantou sua mão e blasfemou os próprios pensamentos de Deus. E quando ele fez isto, então um relâmpago atingiu seu estábulo, onde ele tinha uns bons cavalos de corrida, e os matou a todos. E poucas semanas após isto, ele manifestou febre tifoide, morreu. Enquanto meu pai o ajudava a segurá-lo na cama, e ele gritava e clamava, os demônios concorrentes enrolados em volta dele, estava vindo atrás dele e tudo mais. E quando ele estava para partir, ele chamou sua família, seus filhos, ele disse: não vão pelo caminho que seu pai foi, vão pelo caminho que sua mãe vai, pois esse é o único caminho de vida. E nós poderíamos falar sobre muitas e muitas pessoas que não creram em Deus e esperaram até que foi tarde demais. Quando a morte bateu em suas portas, o tempo de perdão, de conserto para eles, já havia passado, era tarde demais. Mas eu vou encerrar apenas falando de um caso contrário. Paul Rader, um amigo do peito que escreveu o hino Somente Crer. Quando ele estava morrendo, ele havia inclinado seus ombros na cabeça, no ombro do meu administrador, o Sr. Baxter. Ele tinha sido um grande homem corajoso, que tinha viajado pelos mares e no estrangeiro e tudo mais. E ele se atrapalhou com os fundamentalistas. E sua mensagem simplesmente o preocupou até a morte. E quando ele estava morrendo, ele estava deitado em um quarto, próximo da morte, com grande dificuldade, já próximo do fim. E aqui está a verdadeira vitória de um homem. Ele sempre foi um grande brincalhão, Paul foi, como muitos de vocês o conheceram. E eles tinham um quarteto do pequeno Instituto Bíblico Moody lá, e haviam baixado todas as cortinas ao redor das janelas quando ele estava para partir. Ele olhou, ele balançou sua cabeça e disse:
quem está morrendo aqui? Eu ou vocês? Disse: levantem essas cortinas e me cantem os bons hinos evangélicos alegres de ressurreição. E quando eles começaram a cantar assim, ele disse: onde está meu irmão Lucas? Trouxeram seu irmão Lucas. Lucas saía com ele, como meu filho sai comigo, e assim por diante. Lucas estava no outro quarto chorando. Lucas entrou, um grande homem de ombros largos, provavelmente vocês o conheceram. Ele e Massandei e todos eles estavam ali. E quando ele virou, ele tomou a mão de Lucas e disse: Lucas, nós passamos por muitas coisas juntos, mas pense nisto, daqui a 5 minutos eu estarei na presença de Jesus Cristo, vestido da sua justiça. Oh, meu irmão, minha irmã, esta é a maneira que eu quero partir. Eu sei que um dia destes, quando eu, você, quando nós tivermos que cruzar o terrível Jordão lamacento, então o Espírito Santo virá e estenderá suas lustrosas asas. Ele trará o barco, o velho barco de Sião, e nos guiará para uma terra melhor. Existe uma terra além do rio, meu irmão, minha irmã. E não importa qual a dificuldade que você esteja passando, não importa o que você esteja enfrentando, um dia destes, o bondoso Espírito Santo levará nossas almas para aquela terra gloriosa que Ele preparou para nós. E ali cessará toda luta, todo labor, toda dificuldade, todo clamor. Uma vida eterna de gozo, paz e a mais pura felicidade espera por nós. Um pouquinho de tempo e o que há de vir, virá. Meu irmão, minha irmã, espera no Senhor. Deus te abençoe.